Olá, bem-vindos a mais um Carona Legal. Reencarnação ou ressurreição? Quais as religiões que tratam esse assunto? Para onde nós vamos após a morte? Fique ligadinho, porque depois da vinheta vamos falar a respeito. Existem várias religiões espalhadas pelo mundo e cada uma possui a sua tese em relação à vida após a morte. O Espiritismo, eles ensinam, segundo a sua forma de crer, a reencarnação, ou seja, vida após a morte. O Catolicismo ensina que após a morte a pessoa vai para o purgatório, onde pagará por seus erros, podendo ser intermediada por orações e pessoas que ainda estão vivas. Mas o que a Bíblia diz sobre a vida após a morte? Eu fico com Eclesiastes 12, verso 7. Pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus, que o deu. O texto bíblico não deixa nenhuma dúvida de que quando a pessoa morre, seu corpo volta para o pó da terra, Gênesis 3, e seu espírito retorna para Deus. Muitas religiões acreditam na doutrina da reencarnação. Defendem a tese de que o homem deve voltar outras vezes para assim alcançar uma evolução. Olhando para a palavra de Deus, a Bíblia, fica muito claro que o homem morre apenas uma única vez. Em seguida vem o juízo. A Bíblia diz: e assim como cada pessoa está destinada a morrer uma única vez, e depois disso vem um julgamento. Hebreus 9:27. Na Bíblia não há relatos de pessoas tendo uma segunda chance na vida, voltando em outro corpo, como uma pessoa, um bicho, um animal. Não. No Evangelho de Lucas 23:43, a gente pode ler assim, Jesus disse: eu lhes asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Já leu isso, né? Mais uma vez a Bíblia, nas palavras de Jesus, deixa claro que não existe possibilidade de um retorno, de uma segunda chance. Se realmente existisse uma outra chance, com certeza as palavras do mestre seriam outras. Quem sabe, olha, você terá outras chances e virá 11 vezes como mosca, 4 vezes como macaco, 200 mil vezes como ser humano e 3 pontinhos. Ainda sobre a teoria da reencarnação, Allan Kardec, líder espírita, ele dizia assim, a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, sob o nome de ressurreição. Nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ele ainda dizia assim, a reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo, mais ou menos assim. Está escrito em O Evangelho segundo o Espiritismo, pode conferir na página 24 e 25. Os defensores desta tese usam a Bíblia. Ali o texto de Mateus 17, dos versos 10 ao 12, que diz assim: os discípulos perguntaram, por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão o Filho do Homem sofrer. Com uma interpretação completamente equivocada, defendem que João Batista era a reencarnação de Elias. Como pode João Batista ser a reencarnação de Elias, se o próprio Elias não experimentou a morte? O profeta Elias não morreu. Ainda no Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 21, o povo pergunta para João Batista se ele seria o Elias. E a resposta foi, não, eu não sou Elias. Lucas 1,17, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, qualidade de Elias, para converter o coração daquele povo. 3 pontinhos, né? Oh, meu Deus do céu, o negócio está muito claro. Isso não quer dizer que João Batista fosse Elias, mas que no seu ministério haveria qualidades do ministério de Elias. Vamos concluir então. Concluímos então que João Batista não era Elias.
já que não morreu, pois foi arrebatado vivo ao céu. 2 Reis, capítulo 2. Interessante. Para concluirmos o raciocínio, se João Batista fosse Elias reencarnado no momento da transfiguração de Cristo, teria então aparecido quem? Moisés, João Batista, e não Moisés e Elias. Mateus 17. Vamos ficar com Jó 7, versos 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e some, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir, nunca mais tornará a casa, nem o seu lugar conhecerá mais. Então, afinal, qual é o destino dos fiéis? Fico com Mateus 25, 46. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos, aqueles que praticam a justiça, a palavra de Deus, irão para a vida eterna. Pronto, resumiu. Nesse texto podemos notar o destino dos justos, que é para a vida eterna, enquanto os incrédulos, os infiéis, vão para o castigo eterno. Está tudo muito claro, né? Não podemos confundir ressurreição com reencarnação. Lemos lá em João 5, 28 e 29, assim, ó: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Está muito claro. Todos os mortos ressuscitarão. João 5, Daniel 12. Primeiro, os mortos em Cristo. Quem são eles? Aqueles fiéis, aqueles que morreram crentes, morreram no Senhor. Eles serão ressuscitados e num piscar de olhos nós seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4 e também 1 Coríntios 15. Os mortos sem Cristo serão ressuscitados em outra ocasião para o juízo final. Apocalipse 20 e Evangelho de João, capítulo 5. Não é sensato confundir ressurreição com reencarnação. Reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar. É a pluralidade de existências com um só espírito. Já a ressurreição, do grego anastasis e também exerces, ou seja, levantar, erguer, surgir, ou se preferir, ressurgir dos mortos. Na Bíblia há 8 relatos sobre ressurreição. Temos ali o filho da viúva de Sarepta, né? 1 Reis 17. Temos o filho da Sunamita, 2 Reis 4. Temos o defunto que foi lançado na cova de Eliseu, 2 Reis 13. Temos a filha de Jairo, Marcos 5. Temos o filho da viúva de Naim, Lucas 7. Temos Lázaro, né? João 11. Dorcas, Atos 9. E Jesus, é claro, né? Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 e por aí vai. O apóstolo Paulo, ele escreveu assim, ó: agora, irmãos, não queremos que ignorem o que vai acontecer com aqueles que já morreram, para que não entristeçam como aqueles que não têm esperança, porque nós cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. 1 Tessalonicenses 4. O destino da pessoa será decidido por ela em vida, de acordo com o caminho que ela escolheu trilhar. Está escrito na palavra, né? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João 5:24. E o que falar sobre a comunicação dos vivos com os mortos? Ó, lá em Eclesiastes, no capítulo 9, verso 5, diz: os vivos, nós, pelo menos sabemos que vamos morrer, mas os mortos nada sabem, não têm recompensas para receber e caem no esquecimento. Além de não ser possível essa comunicação, mortos com vivos, o Senhor em sua palavra, ele condena tal tentativa, justamente para não serem trapaceados pelo pai da mentira, o diabo. Está escrito: não se contaminem procurando médiums
né? E os que consultam os espíritos dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Levítico 19:31. Saul, o primeiro rei de Israel, que reinou 40 anos, foi reprovado por ter procurado uma feiticeira para invocar o profeta Samuel, já morto. 1 Samuel 28. E por isso Saul foi condenado. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Preste atenção, a Bíblia diz assim, pois é a vontade do meu Pai, Jesus falando, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crê, tenha, vida eterna. Ele diz, eu ressuscitarei no último dia. Eu lhes digo a verdade, quem crê em mim tem vida eterna. João 6:40 e o verso 46. Olhar para o Filho é olhar para a sua palavra. Você pode, agora mesmo aceitar Jesus na sua vida como seu único e suficiente Salvador. Paulo declarou em Romanos 10, versos 9 e 10, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. A Bíblia declara que quem crê nas palavras, né? Será salvo. Marcos 16:16. Então creia, agora mesmo, creia que o Senhor Deus, Ele é o Senhor. Pronto, agora eu quero ajudar você a aceitar a Jesus, tá? Repita comigo essas palavras aqui, porque vai, te unir ao Salvador. Bem simples, vamos orar assim, Senhor Deus, em sua presença eu entro em nome de Jesus, para pedir perdão pelos meus caminhos errados. Onde eu causei prejuízos, irei reparar. E a partir de agora, com Jesus em minha vida e, é claro, a ajuda do Espírito Santo, estudarei sua palavra e prometo a cada dia ser uma pessoa melhor, justa, seguidora de Jesus, o meu único Salvador. Agradeço o seu perdão e por esta nova oportunidade. Obrigado, te amo, amém. Glórias a Deus. Eu deixo aqui uns conselhos para você. Procure uma igreja evangélica que pregue a palavra, que pregue a Bíblia, tá? Tem muita igreja aí, você procure uma que pregue a Bíblia. Apresente-se ao pastor e diga como conheceu Jesus através do nosso canal. Diga para ele que você deseja aprender mais e ele vai orar por você. Passe a ter uma vida de oração, dedique um tempo para meditar na sua palavra, para devocionar, tá? Tenha certeza que Deus fará uma linda obra em sua vida e que através de você, pessoas vão ser alcançadas também pelo perdão de Deus, tá bom? Espero que você tenha gostado. É um vídeo todo especial. Esse é o nosso Carona Legal, pregando, ensinando de um jeito diferente. Grande abraço e até o próximo Carona Legal.